todos! Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre como se comportar em uma audiência. Você, telespectador, como deve agir diante do juiz. Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, Dr. Aclibes Burgarelli, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de Direito Empresarial do Mackenzie e consultor jurídico do Sintores. Olá, Dr. Aclibes. Boa tarde. Boa tarde, prazer revê-lo aqui no programa Fórum Legal. Muito obrigado. Doutor, hoje vimos a importância do tema. Eu, muitas vezes, como advogada, cheguei no fórum e vi o meu cliente assim desesperado, o trabalhador desesperado, que não sabe como se comportar diante do juiz na audiência, até mesmo como se vestir. Qual a dica que o senhor dá para esse trabalhador, como ele deve se apresentar diante do juiz em uma audiência? De fato, o tema é de grande importância, mas, por incrível que possa parecer, pouca atenção se dá a esse fato fundamental na vida do trabalhador, principalmente, que, em regra, são pessoas que buscam uma reparação de uma injustiça. Pois bem, qualquer ato judicial, ou mesmo policial, delegacia, fórum, tribunal, provoca uma alteração emocional. Isso é normal. Há uma profunda alteração emocional, que só aparece no momento da audiência. Então aí o advogado não tem como contornar aquela situação, porque ele está preocupado juridicamente com o problema jurídico. E às vezes o reclamante, o autor, quer desistir de tudo. Não, doutor, eu vou embora, eu não vou, eu estou nervoso e tal. Isso acontece muito. Então, aproveitando esse momento muito importante, eu coloco três itens que devem ser observados e que não são assim tão complicados. Em primeiro lugar, a maneira como o reclamante, o autor, o envolvido no processo, pode ser até uma testemunha, a maneira como ele deve se apresentar, levando em conta que ele vai sofrer uma modificação psicológica natural. Em primeiro lugar, ele não deve ingerir nenhuma bebida alcoólica, pensando que com isso ele vai adquirir uma confiança. Não deve, porque num estado emocional abalado, há uma queima maior dos elementos da bebida e exala aquele odor etílico que não fica bem numa audiência. Não fica bem porque todo mundo percebe. Então, deve se abster. Toma um copo d'água, leva uma garrafinha d'água, etc. Toma. Segundo lugar, o asseio corporal. Porque também, nesse momento, a pessoa transpira, às vezes até excessivamente. Então, o asseio corporal é uma medida muito boa. Não precisa comparecer de terno e gravata, muito menos com uma bermuda, uma sandália, né? Boné. Exato, boné. Então, o que ele deve fazer? De preferência, corta a barba, toma um banho, coloca uma roupa, não precisa ser, pode ser uma camisa social simples, uma camiseta, uma calça jeans, tênis, não há problema nenhum. Mas de uma forma asseada, porque isso impressiona os presentes. Por incrível que pareça, nós sabemos que a roupa faz a pessoa. E depois também, se essa pessoa tem muita tatuagem, algumas tatuagens, procura usar uma roupa que esconda aquilo lá, que embora seja algo adaptável a uma festa, a uma balada, a um festival, numa sala de audiência não pega bem. Não é a ocasião. Não é o lugar. E aquilo é um ponto negativo contra ele e ele precisa ganhar pontos na captação da confiança do juiz, né, com a sua presença, certo? Então,
Quanto à apresentação pessoal, esses são os requisitos fundamentais. Há outros, né? E como é importantíssima essa apresentação, a vestimenta É muito é muito importante. importante. É muito importante porque o juiz constantemente vai ficar analisando isso. Ele vai ficar analisando, tal, fala, bom, esse funcionário alega que foi despedido sem justa causa, mas olha, ele tem um comportamento aqui de um marginal, certo? Isso já não é bom, às vezes não é nada disso, mas o comportamento dele leva a essa conclusão errada, mas essa é a realidade. E isso serve também para as testemunhas, não é, doutor? Também para as testemunhas, também. E o nervosismo, como controlar o incontrolável ali na Exato. hora? O nervosismo, ele pode ser vencido por uma exigência anterior. Então nós temos como se apresentar. Em seguida, vamos considerar o que falar, de que modo falar, em que momento falar, né? Porque também isso é importante. Em primeiro lugar, não fale muito. Fale o necessário, embora intimamente se tenha a impressão de que explicando direitinho o juiz vai entender. O juiz é um técnico. É engano. O juiz é um técnico. Para ele é um ponto que interessa. No momento que o juiz pergunta, o senhor foi despedido? Fui. Ponto final. Não precisa explicar. Né? Mas por que o senhor foi despedido? Bom, eu fui despedido porque, segundo o entendimento deles, eu não teria me comportado adequadamente, mas não é verdade, ponto. Certo, ponto. Não queira explicar muito, porque foge do tema. E pode certo? abrir margens também para Para reperguntas, que ele vai né? se enrolar depois para responder e Não, mas o resolve. senhor faltava muito aqui, olha, o seu cartão de ponto, a sua vida na empresa é a pior possível. Não, eu procuro sempre cumprir as ordens, procuro... Isso tudo aí tem explicações, ponto, certo? Quer dizer, à medida que o juiz vai se tornando acessível, então ele para. Porque se ele começa a falar muito, também irrita. Irrita porque ele foge do tema. Ele diz, o senhor vê, o meu chefe, que aliás briga com todo mundo, não é só comigo não interessa se ele briga com todo mundo, o problema é seu. Não estamos discutindo o problema de todo mundo. Eu chego atrasado, mas ele também chega, tal. Não é o lugar para se discutir isso. É para responder o que o juiz pergunta de uma forma bastante clara, objetiva e curta. Nada de prolongamento. Porque o juiz vai chegar um momento que vai falar, estou satisfeito. Estou satisfeito. E testemunha também. Também. A gente percebe o quanto aquele momento da audiência é um momento de desabafo. Que muitas vezes ele quer colocar para fora tudo que ele sentiu durante 5, 6 anos. Um ato de vingança, agora eu conto tudo. Exato. Mas não é naquele momento. Né? O juiz não é um confessionário. Né? Não é, o juiz quer ouvir alguma coisa. Então procura responder só o que ele quer ouvir. Não vá muito longe. Bom, se ele conseguir esse procedimento, evidentemente ele vai ganhar uma confiança e vai se manter sereno. Porque aí vem a resposta à sua pergunta. A serenidade está dentro de um processo. Quer dizer, no momento que ele vem, ele já se apresenta adequadamente, ele percebe que o juiz não está olhando para ele meio torto, nada disso, ele já se torna confiante. Responde com segurança pouco, ele já vai perceber que o juiz vai dar um campo de ação para ele. Então ele não precisa ficar nervoso. Se ele ficar nervoso, ele pode até dizer, excelência, desculpa, eu estou um pouco nervoso, eu nunca estive num tribunal e tal. Pode falar isso, pode. O que ele não pode é entrar em desespero.
E a Isso gente ele não pode. percebe o que desespera também, as pessoas que ficam desesperadas são as testemunhas, porque tem o Perfeitamente. compromisso. Isso. A testemunha tem esse ingrediente complicador. Por isso, aí já é uma tarefa do advogado, mas fica aqui de modo geral a observação, né? Em primeiro lugar, o juiz é um funcionário público qualificado para aplicar a justiça a um caso concreto. Ele está lá para isso. Fora disso, ele não é um monstro, ele não é porque ele é juiz, ele pode ter cara feia, ele pode ter barba comprida, ele pode ter o que tiver. A testemunha tem que colocar na cabeça que, respondendo o que é verdadeiro, ele não cai em contradição. Em que pese, às vezes, o advogado falar, não, olha, você fala que viu ele fazer aquilo. Ele fala, mas eu não vi. Não, mas você fala que viu. É um problema. É um problema. É um problema, porque o juiz vai perceber. Ao passo que, se ele viu, viu. Se não viu, não viu. Não queira agradar a gregos e troianos. Né? Não queira. Ele está lá para cumprir uma missão. E o que assusta a testemunha é que o juiz, em dado momento, no início, em regra, ele diz, olha, o senhor está aqui para prestar depoimento, se eu falar mentira, eu mando prender o senhor. Né? Normalmente Quer dizer, assim. ele tem que dizer, sim, senhor. E ponto final. E não se intimidar com essa sim, situação. senhor. Certo. Estou aqui. Nem dizer, olha, não, eu estou aqui para dizer a verdade. Não, não. Quanto menos bobagem falar, melhor. Sim, senhor. Certo. E procura, o senhor viu? Não, eu não vi. E como é que o senhor sabe? Me disseram. Né? Ou eu vi. Aí o advogado da outra parte vai querer, evidentemente, contrariá-lo. Mas se ele viu, ele viu. E o advogado da outra parte, por mais que pretenda contrariar, não vai conseguir. E o importante que é ele sempre direcionar o olhar para o juiz. Direcionar, sempre. Olhar para o juiz e manter a serenidade. Manter a serenidade e não temor pela pessoa. Porque o que menos importa ali é a pessoa do juiz. É o que menos importa. O juiz é um órgão da justiça. É uma figura da justiça. Certo? Ele não pode ir além nem aquém da função dele. Agora, evidentemente, ele tem um poder. E se a parte, a testemunha, alguém provoca indevidamente, provocativamente mesmo, é lógico que ele vai deixar de ser juiz, vai se investir na pessoa e aí a coisa vai para o brejo. Aí não adianta. Aí, então, mantenha a serenidade. Responda com poucas palavras o que é verdade. Se ele não viu, fala para o advogado, doutor, eu não vi nada. Certo? Agora, se ele vai lá para ajudar o amigo, ele pode prejudicar o amigo. Se ele não viu alguma coisa... Sem dúvida, ainda mais quando é uma testemunha, que você não tem como fazer a contraprova com outra testemunha. Exatamente. Complica o processo. Uma coisa é certa, verdadeira, e todos têm que saber disso. Advogados, partes, testemunha, todos têm que saber disso. Justiça não é o lugar para se inventar direitos. Ali não se inventa direito com cenas, choro, desabafo, não. Ali a coisa é direcionada em um ponto e o que interessa é aquele ponto, doa quem doer. Certo? É isso que precisa prevalecer. Então, as dicas são traje adequado, serenidade, falar o necessário, não temer a pessoa do juiz, tampouco provocá-lo, né? E é só isso. Que tudo dá certo. E não tomar umas e outras. Umas e outras, sem dúvida. Obrigada, doutor, pela presença no programa. Infelizmente, não temos mais tempo. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi como se comportar em uma audiência. Dúvidas?
Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br e na próxima semana estaremos de volta. Obrigada pela sua companhia e até lá!